Vamos então conversar com ela que é uma pessoa que deixa mensagem, ela é uma pessoa que marca aí com a presença e com suas palavras. É com imenso prazer que eu anuncio mais uma vez aqui no Cidade Viva, de forma virtual, porque de forma gravada e ao vivo, por diversas vezes, a doutora Eurineide Lauritzen já está aqui com a gente, né? Então vamos conversar com ela, com a psicóloga Lauritzen, para falar sobre o perdão, já que ontem foi o Dia Nacional do Perdão. Bom dia, que prazer grande, mais uma vez a senhora comigo aqui no Cidade Viva, doutora Eurineide. Bom dia, Laércio, como é que está esta força? Graças a Deus está bem, estou bem gordo, como se diz, né? Ah, pois é. Mas é isso mesmo, todos nós aumentamos o pezinho nessa pandemia. Verdade. Só em casa, comendo, parado. Aí não tem o que fazer. Aí a cabeça desocupada não é a oficina do cão, é a oficina de cozinha, é a oficina de geladeira. De cozinha, justamente. Verdade. Doutora Eurineide Lauritzen, vamos falar sobre o perdão. Ontem foi o Dia Nacional do Perdão. Mas antes, para falar do ato de perdoar, vamos falar primeiro de fatos, né, que ocorrem para a pessoa se magoar da pessoa, para ter uma questão aí de um sentimento quebrado, né, de um vaso trincado, para chegar até o momento de pedir perdão. Quais são, assim, as maiores causas que magoam a pessoa? Eu acho que geralmente a pessoa é magoada quando a pessoa é agredida de uma situação que geralmente não conhece, aquela marca, aquela dor não é tão grande. Mas quando é de uma pessoa mais chegada, um familiar próximo, né, um amigo, aí aquela dor é imensa, a raiva é maior, é tomado por um sentimento de ingratidão, e aí cada um tem a sua versão nos fatos e tudo mais. Quais são os fatos mais assim que levam a pessoa a se magoar com a outra para chegar a ter que pedir perdão? Olha, uma das coisas bem mais presentes nessa questão das iras, das raivas, né, estão relacionadas muito às traições, né? Isso pode ser uma traição de amigo, pode ser a traição do cônjuge, do namorado. Então, são situações em que realmente desenvolve mais esse sentimento de rancor. E o sentimento de rancor, naturalmente, traduz a dificuldade para o perdão. Ontem foi o Dia Nacional do Perdão, mas o Dia do Perdão tem que ser todos os dias. As pessoas que são muito rancorosas, elas têm dificuldade realmente a perdoar. No entanto, o seu nível de consciência está sempre muito pesado, porque é tão difícil você manter esse sentimento de ódio dentro de você, que é o ódio que leva justamente à dificuldade de você pedir o perdão. Mas nós temos que ver o seguinte: todo ser humano, ele é questão de infalível. Você sempre está tendo momentos de queda na sua vida. Esse momento de pandemia é um momento onde as pessoas estão juntas em casa. Então, vem um nível até muito grande de irritabilidade e poderá surgir um sentimento negativo. Então, é preciso ter muito cuidado, muito cuidado. O que desenvolve na pessoa esse tipo de rancor? Está muito relacionada às questões familiares, às questões do desenvolvimento de conflitos familiares. A pessoa que é educada num ambiente de rancor, de ódio, de conflitos, elas são mais tendenciosas a terem realmente esse tipo de comportamento. Então, a gente tem que ver quantas vezes também acontece, você perdoa, né? Mas você não reconcilia. Às vezes você reconcilia e não perdoa. Cada hora que vê aquela pessoa, vem a mágoa na cabeça, vem sempre aquele sentimento de rancor. Às vezes eu acho que eu queria acrescentar aqui que as pessoas não perdoam, não só ainda porque ainda está com ódio e tudo mais, por questão mesmo pessoal, por questão de encontrar alguma barreira, de perdoar, não que seja o ódio. Não que seja o ódio, mas que seja uma vergonha, que seja a falta de oportunidade,
que seja também porque não tem mais caminhos para ser trilhados adiante, mesmo que não tenha mais nenhum rancor, que a situação tenha passado, mas não tem uma vida mais em comum adiante. Porque ela sente a dificuldade de retroagir, não é? Para realmente buscar um momento de pedir perdão ao outro. Olha, Laércio, é tão séria essa questão do rancor, essa questão do não perdoar. Você sabe quantas pessoas que têm uma raiva do outro, que não perdoa algo que ele fez, e, no entanto, essa pessoa morre. Aí você fica o quê? Com sentimento de culpa o resto da vida. Você fica, por que eu não voltei atrás? Porque eu não tive esse dom. Então, mesmo depois que consiga perdoar, mas não houve aquele momento de encontro, aquele momento de reconciliação. Então, a gente tem que ter esse dom espiritual. Isso é muito do desenvolvimento espiritualizado de cada um. Eu acho que fica com a carga muito negativa da pessoa, como a senhora mencionou aí, que a pessoa morreu, não teve essa oportunidade de ter perdão, mas tem outra situação que a pessoa morreu, mas não queria mesmo falar, e não vai falar, e não foi falar, tanto faz, morreu, deixa pra lá. Eu acho que a pessoa que ficou, de um determinado momento, ela vai ter assim, uma complicação psicológica interna, né? Naturalmente, ela vai ter um momento que o psiquismo nosso, ele está em pleno funcionamento. E ele funciona através das emoções, através dos sentimentos. E os sentimentos é que justamente conduzem ao crescimento pessoal. É o que leva a gente a crescer, a viver em paz consigo, a viver em paz com o outro, a ter um equilíbrio. Porque o equilíbrio emocional vai depender muito dessa forma como você conduz a sua vida, como você consegue justamente direcionar o seu caminho. Na vida todos nós temos momentos de raiva, temos momentos de alegria, mas nós temos que saber também perdoar. E esse perdoar tem que ser muito de dentro. Não é o perdoar da boca para fora, é o perdoar de forma que realmente você se sinta aliviado de suas tensões, né? Doutora, mas determinadas situações é uma coisa assim muito constrangedora, uma coisa quase às vezes imperdoável, tipo assim uma traição, a pessoa deposita toda a sua confiança, deposita toda a sua intimidade para uma outra pessoa em relacionamento, estou falando em relação a casal, a casamento, né? Isso. E às vezes a pessoa até mesmo se retrai toda a sua vida, tem necessidade de fazer sexo com outra pessoa, mas não faz, em respeito ao casal. Aí depois de anos e anos e anos, a pessoa descobre que está sendo traída há décadas. É uma dor muito grande, é muita confusão. É uma dor muito grande, realmente é uma dor muito grande. Você, num caso desse, você pode até partir para uma separação, mas não precisa guardar rancor. Você tem que simplesmente tentar ver até onde eu fui capaz de me ligar a esse amor. Até onde, o que é que eu construí na minha vida com o outro, né? Então, a gente também tem que fazer uma análise da situação. O que é que houve? O que se passou? Será que eu falhei ou não? Será que eu também não seria capaz de fazer a mesma coisa? A gente tem que pensar bem para poder se sentir melhor. Porque isso, quando você tem esse sentimento, você vai passar esse sentimento para outros relacionamentos, que é o relacionamento de desconfiança. Se eu fui traído uma vez, eu vou ser traído todas as vezes. E não é por aí. E quando a gente consegue manter esse nível de perdoar o outro, embora que não precise se reconciliar, o importante é esse perdão, você vai ter uma vida futura bem melhor, certo? Bem melhor. É difícil? É. Mas depende muito de você fazer uma reflexão, buscar dentro de você a forma de equilíbrio pessoal. Porque o que vai importar, Laércio, é esse equilíbrio das pessoas, é o equilíbrio da própria vida.
A vida, ela tem nuances, então a gente tem que saber contornar. É como você entra na água do mar e tem as ondas e você vai ter que saber navegar e você vai ter que saber se livrar de um mal maior para não se afogar. Então, a vida é assim, ela traz muitas coisas. Ontem eu estava lendo que alguns fatos, alguns itens para a pessoa ter uma velhice tranquila, né? Aí tinha alguns itens lá, como a pessoa sempre vigiar sua saúde, né? Vigiar seus remédios, ter alguma atividade física, tem lá todos os itens. Mas eu acho que não precisa chegar na terceira idade para a gente se reavaliar e sempre ter cuidado com a gente mesmo, sempre se dar dando uma olhada dentro da gente mesmo, independente da idade, né? Até mesmo para se preparar de problemas, até mesmo para a gente, então, aprender a conviver com o não, aprender a conviver com algumas decepções de amizade, de amor e tudo mais. Então, eu acho que é importante, antes mesmo da pessoa ser traída ou não, trabalhar mesmo esse relação a perdão, relação à convivência, relação a dividir, em relação a tudo. Eu acho que falta isso. Creio que até nas escolas ensinar desde pequenininho para as pessoas, então, se autoavaliarem de vez em quando, né? Das pessoas, então, verem e se introspectir e não só jogar pedra, não falar só dos outros, mas sempre se avaliar para ter uma convivência melhor. É aquela história. A gente primeiro tem que se ver para poder julgar os outros. E nós temos sempre essa forma de estar julgando as pessoas sem mesmo conhecer o fato em si, né? Mas quando a gente sabe conduzir esses fatos de uma maneira reflexiva, você vai viver melhor, você vai ter mais tranquilidade, certo? Quando a gente consegue perdoar algo que o outro fez, é como se a gente estivesse tirando um peso enorme do nosso corpo, porque é o peso da consciência. Esse peso da consciência é o que pesa mais do que um peso que venha a tocar na parte física nossa, não é? É verdade. Então, perdão não é simples, mas todos nós temos essa capacidade de perdoar, né? Todos nós temos. Isso foi ensinado há milênios. O perdão está justamente para a gente saber ter uma vida calma, tranquila, harmoniosa, né? Verdade. E quem não consegue, quem não consegue se autoanalisar, vamos procurar uma ajuda profissional, né? Que seja com o padre, com o pastor, com a psicóloga, como a senhora, o psiquiatra. Com o pastor, psicólogo, justo. Tem que se buscar tirar essa coisa engessada que está em você. Essa coisa que está lhe trazendo justamente um peso. E é um peso que ninguém consegue tirar, só você. Verdade. Ninguém consegue tirar esse peso seu, porque é a sua consciência. É. Não é fácil, então, mas tem que tentar. Muito, né? Verdade. Tem que tentar. Vamos justamente trabalhar esse lado. Verdade. Doutora Elineide Laurice, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no Cidade Viva. Só vou comentar aqui mais uma vez, que eu devo ter comentado com a senhora, que toda vez que minha mãe, com certeza, está vendo agora, a dona Francisca Termutes, quando lhe veio, diz assim, meu Deus do céu, morro de saudade, adoro a doutora Elineide, que você já foi psicóloga, já foi no parente meu, e você parece demais com meus parentes de Fronteiras, do sul do estado, como a titia prefeita, né, de Josefina, lá de Fronteiras. Tá bom, doutora Elineide? Tenho o maior carinho pela senhora. Bom dia, grande abraço. Beijo pra e até mais. É pra você. Nossa, que energia positiva, ela traz alegria pra gente, tá bom?